Vexame da equipe do Fortaleza, 3-0 dentro de casa, e poderia ter sido muito pior essa estreia do Fortaleza contra o Racing na Libertadores. Falar um pouquinho da minha opinião para vocês desse jogo aqui. Já começo agradecendo aqui a presença de todos no canal Espaço da Bola. Dá o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho. Se inscreve aqui no Espaço da Bola para não perder nenhum dos nossos conteúdos, não só vídeos pós-jogo, temos lives também aqui no nosso canal para debater diretamente com você, torcedor. Então, meus amigos, vamos lá falar um pouquinho desse jogo que no começo até teve ali um certo equilíbrio entre as duas equipes, mas a gente via, por exemplo, diferenças na formatação de jogo dos dois times. O Racing, desde o início, um time mais bem coordenado, que sabia se posicionar melhor dentro de campo, se movimentar melhor e tinha um entendimento tático entre si muito melhor do que o time do Fortaleza, que era um time que conseguia em alguns momentos chegar no ataque, mas pela qualidade individual dos seus jogadores, porque coletivamente o Fortaleza não funcionava, principalmente depois do gol. E até antes do gol, né, do primeiro gol, o time do Racing já tinha levado perigo algumas vezes. Era, como eu tinha falado, um jogo em que o Racing estava chegando, botou o João Ricardo para trabalhar, o Fortaleza chegava em alguns momentos lá no ataque também, tinha algumas oportunidades ali, mas a todo momento o Racing foi o time mais lúcido dentro de campo. Até que quando abriu o placar da equipe o time do Racing, quando abriu o placar, o time do Fortaleza era um time completamente desconectado dentro de campo. Era um time que estava aperreado, né? Além de ser um time que coletivamente não estava se dando bem, o time do Fortaleza começou a demonstrar aquela ansiedade dentro de campo, aquele nervosismo, né? E a pressa de ir pro ataque, o aperreio realmente, para falar o nordestinês mesmo, né? O time aperreado, no campo, não tinha calma, não tinha paciência para jogar, não sabia botar a bola no chão, tranquilizar uma jogada, clarear o jogo para pensar numa jogada. O time totalmente afoito, pegava a bola às vezes com espaço para levar para o ataque, para criar uma boa oportunidade, e era sempre um lance em que, se você parar para pensar um pouco, você toma uma decisão melhor, mas era sempre na necessidade, na pressa, no alvoroço de ir pra cima de qualquer jeito, sabe? Parecia que era o último lance do jogo, mas ainda era a metade ali do primeiro tempo, praticamente. E o time do Fortaleza demonstrou essa insegurança tática, um time que não funcionou ali coletivamente e que do meio pra frente ficava sempre dependendo da individualidade de algum jogador, e defensivamente um time completamente apático. A defesa do Fortaleza fez uma partida tenebrosa no jogo de hoje. A defesa completamente esfacelada, toda aberta, molenga também, né? No primeiro gol, por exemplo, a bola cruzada na área, o cara no segundo pau cabeceia ela de novo e ela passa por todo mundo, quica dentro da área e ninguém chega ali para dar uma rasgada na bola, né? No lance até o Lucero, a bola vem, ele meio que dá uma desviada da bola, não entendo o porquê o cara desvia dessa bola ao invés de cortar. E o Diogo Barbosa chega sem definir, né? Sem rasgar essa bola. Os dois acompanham ali o lance e o cara chuta de primeira, depois da bola quicar, né? E faz o primeiro gol, né? No segundo tempo, o time do Fortaleza não voltou para o jogo, toma uma pressão absurda, o João Ricardo salva algumas vezes de novo a equipe do Fortaleza, e no começo do segundo tempo foi bem mais exigido o João Ricardo, né? Mas acaba tomando o segundo gol, de novo a zaga sendo uma mãe, né? O segundo gol, o cara num contra-ataque lá pelo lado esquerdo da defesa, faz o cruzamento, o jogador finaliza, o goleiro espalma,
O próprio jogador cabeceia, o Davi Luiz tira, porque o goleiro, o João Ricardo estava caído pro lado, né? O Davi Luiz corta praticamente em cima da linha, e aí o outro jogador vem de trás e ninguém chega pra cortar a porra da bola, velho. Foram 3 finalizações, 2 rebotes dentro da área, que não chega ninguém pra cortar. Rebote pra dentro da área é perigoso? É, mas, pô, tem que ter alguém pra cortar essa bola, né? E nesse lance, o Davi Luiz, depois de cortar, o Tite fica olhando a bola. Ela quica na frente dele, ele fica olhando, o cara vem de lá na cara da peste, passa na frente do Tite e toma-lhe pau, né? E faz o gol. Então, uma mãe realmente ali, a defesa do Fortaleza. O Racing, se tivesse sido um pouco mais eficiente, principalmente no segundo tempo, teria aplicado uma goleada histórica na equipe do Fortaleza. Esse 3-0 já pode ser considerado histórico, eu acho, né? Porque uma estreia, é um Brasil e Argentina. O time do Fortaleza tomando 3-0, pô, dentro de casa, é claro, com um resultado histórico, né? Vai ficar marcado isso daí, mas que poderia ter sido muito pior. O João Ricardo, para mim, foi o melhor em campo. Teve também um pouco de falta de eficiência da equipe do Racing. Acho que até, tecnicamente, alguns jogadores do Fortaleza são melhores do que esses jogadores do Racing, que em alguns momentos ali pecavam em finalizações e tal, erravam em algumas situações ali. Talvez se eles tivessem sido um pouco mais eficientes, um pouco mais qualificados tecnicamente, poderiam ter feito alguns gols que perderam. E esse resultado aí de 3-0 seria facilmente um 6 ou 7-0, né? Teve bola na trave, teve João Ricardo salvando a bola de lado, assim, velho, no cantinho, várias vezes, né? Várias defesas do João Ricardo. Então poderia ter sido muito pior esse 3-0. Pra mim, mesmo tomando 3 gols, o João Ricardo foi o melhor em campo, velho. Complicado, né? Pra gente ter uma noção de como foi horripilante essa atuação defensiva da equipe do Fortaleza. Não falo só da defesa, dos zagueiros em si. Tanto que o Fortaleza entrou com 3 zagueiros, né? Era o Davi Luiz, o Tite e o Kusevich, né? No segundo tempo, o Vojvoda tenta corrigir esse problema, já que mesmo com os 3 zagueiros não estava conseguindo atuar bem defensivamente e estava prejudicando a formatação ofensiva do time. Ele tenta desfazer isso, mas não consegue. Quem entrou bem no segundo tempo até foi o Moisés, que conseguiu ser um dos únicos jogadores lúcidos, mas ele atuava sozinho dentro de campo, né? Não aparecia ninguém junto para fazer uma tabela, jogar junto com ele, né? Se aproximar para tentar criar uma jogada. Ele tentou sozinho ali e teve até algumas oportunidades. Mas quem conseguiu aproveitar bem mais foi a equipe do Racing, né? Que faz um gol até lá no finalzinho de escanteio. Fecha no 3-0, poderia ter sido muito mais, mas foi um baile, foi um banho da equipe do Racing, uma aula de futebol coletivo, principalmente. Um time com a cabeça no lugar, um time inteligente taticamente, que se posicionou bem e conseguiu fazer boas movimentações. Ao contrário do Fortaleza, que era um time completamente desorganizado dentro de campo, que dependia exclusivamente de jogadas individuais, né, de arrancadas individuais. Ofensivamente não tinha nenhum trabalho coletivo ali entre os jogadores, não conseguia se conectar ali, né, principalmente no segundo tempo, o time do Fortaleza, e que defensivamente o time completamente esburacado, todo destruído, né? Não sei se o Fortaleza tem tentado utilizar esses 3 zagueiros ou se tentou utilizar pela primeira vez agora. Não deu certo. E depois, para correr atrás do prejuízo, esbagaçou o time de vez, né? Não sei o que foi que aconteceu com a equipe do Fortaleza, cara. Há muito tempo eu não vejo um time do Fortaleza tão frágil quanto o Fortaleza dessa temporada, né? Ganhou na estreia do Campeonato Brasileiro, mas os jogos que eu vi do Fortaleza é um time que nem de longe se compara ao Fortaleza dos últimos anos, certo? Então é assustador e muito preocupante o futebol que o Fortaleza vem apresentando ou deixando de apresentar nesse ano, tá? Então o alerta já tá ligado há muito tempo aí, eu acho, para a equipe do Fortaleza, e esse time precisa melhorar muito aí para ter uma temporada de sucesso, tanto na Série A quanto na Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, né? Então abre o olho, né, o time do Fortaleza, porque do jeito que tá, velho, o ano vai ser complicado. Mas enfim, torcer para que o Fortaleza possa dar a volta por cima. Mas é isso, gente. Virar a chave e bola pra frente agora.
Grande abraço para todo mundo, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui no Espaço da Bola. Não se esquece do like se você ainda não deixou o seu joinha. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho e participa com a gente em toda a nossa programação que estamos sempre falando aqui do futebol do Nordeste, beleza? Abraço, meus amigos, valeu e até a próxima.